Olá, meu nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de junho, tá? Começando um pouco pelo cenário internacional, gente, foi meio que repetição do cenário do mês anterior, onde a gente viu números de atividade nos Estados Unidos acomodando, números de inflação também com uma dinâmica positiva, reforçando ali uma visão de acomodação e reforçando o cenário da Principal de 2 cortes de juros esse ano, começando ali em setembro. Tá? Nesse contexto, S&P subiu mais 3,5%. Tá? E Treasury de 10 anos caiu, fechou 10 basis points a taxa de juros. Quando a gente vem para o Brasil, infelizmente também um pouco de cenário de continuidade em relação ao mês anterior, com uma deterioração na margem aqui dos ativos de risco. Tá? Tivemos até algumas notícias positivas sob a ótica de atividade, o impacto da enchente no sul parece que foi menor do que a gente estava imaginando, então a gente segue bastante confortável com 2,1% de crescimento de PIB para o ano. Os números correntes de inflação também vieram positivos de certa forma, tá? E o problema no final do dia é sempre o fiscal. Depois que o Congresso devolveu aquela última MP proposta pela equipe econômica, você tem uma situação que chegamos aqui à exaustão do ajuste fiscal pelo crescimento de receita. Precisamos falar agora em corte de custos. Acho que essa mensagem foi muito clara pela parte do Congresso, tá? E não está tão difícil fazer esse corte de custo. O crescimento de despesas previdenciárias, por exemplo, está crescendo muito acima do que seria razoável. Claramente você tem gordura, claramente você tem indícios de fraude, um pouco de contingenciamento. Não estava muito difícil disso acontecer. E aí, nesse contexto, a gente tem ali uma atitude do nosso presidente que foi muito hostil. O que é mais difícil do cenário brasileiro é que grande parte da nossa dor ela é autoflagelo, a gente que está causando, o nosso presidente que está causando isso, com declarações quase que diárias nas últimas semanas, atacando ali as propostas ventiladas de corte de gasto, atacando e selecionando ali o presidente do Banco Central como inimigo da vez. Tá? Então isso tudo veio de uma deterioração contínua do sentimento. Tivemos aqui o câmbio, fechou o mês a 5,50, mas chegou a bater 5,70, tá? Numa sequência quase que diária de desvalorizações. Juros, a nossa curva de juros que a gente passou a precificar depois dessa última reunião do Copom, que foi inclusive uma outra notícia positiva. A última reunião do Copom foi de fato um encerramento do ciclo de queda de juros, mas voltamos a ter consenso. Tivemos também a edição do decreto de metas contínuas. Algumas medidas positivas aconteceram de fato esse mês, mas a preocupação com o fiscal e a postura do nosso presidente de ser muito refratário ao ajuste pelo lado dos custos, que é o ajuste possível agora, e atacando muito o Banco Central, terminou fazendo com que a gente tivesse aí uma deterioração tanto do câmbio quanto dos juros. Tá? E lembrando que o câmbio, no final das contas, se a gente perde a ancoragem cambial, isso vai se refletir na inflação na segunda derivada e depois em juros. Tá? Então esse foi o contexto bem negativo aqui desse último mês. Apesar disso, a nossa bolsa, talvez por já estar muito amassada, ela conseguiu reagir um pouco e o Ibovespa subiu 1,5% no mês. Tá? Então é um pouco esse o contexto. Agora vamos passar aqui com alguns slides onde eu vou mostrar para vocês os principais números dos fundos nesse último mês de junho. Tá? Então, começando aqui pelo long and short, a gente subiu 0,64, um mês difícil, 81% do CDI. No ano a gente está com 3,54, 68% do CDI. Precisei aqui novamente
fazer um pouco de redução de risco, alguns stops acontecendo ao longo desse mês. Tá? Apesar disso, a gente está tentando manter aqui uma exposição líquida um pouco mais alta, tentando tá preparado para um possível turnaround que a gente vê o nível de valuation. Eu sei que o cenário macro está bastante difícil, mas o nível de valuation das ações tem muita coisa que na nossa cabeça já está precificando tudo de ruim mais um pouco, tá? Então é só para colocar isso aqui em contexto. Principais destaques aqui do fundo, tá? Em pares, um par novo que a gente começou, Eletrobras comprado contra a CEMIG. Aqui, gente, é um par extremamente tático, a gente continua bastante negativo com a visão de preço de energia para os próximos 5, 7 anos. Tá? Mas, como a hidrologia está sendo muito ruim esse ano, a gente acredita que esse segundo semestre, próximos 3 a 5 meses, a gente vai ter preços de spots mais pressionados. Tá? Já começamos a ver no intraday o preço spot começar a descolar do preço mínimo, que foi o primeiro semestre inteiro ele esteve no preço mínimo, e a gente já começa a ver isso acontecer. Tá? E a Eletrobras é quem tem mais exposição, quem tem mais energia sendo vendida no spot. Então, tende a capturar isso. Eu acho que o mercado está muito comprado com a tese de Eletrobras, ao contrário da gente. Eu acho que vai exacerbar uma recuperação na precificação da ação quando esse tema de preço spot acontecer nesse segundo semestre. Tá? E a CEMIG, por outro lado, ela está num valuation mais rico do que deveria estar no momento. Tá? Acho que um pouco a ver com... Ela teve uma série de resultados extraordinários e quase tudo virou dividendo. E a gente sempre diz isso, quando vira dividendo, quando o dividendo passa a ser uma variável relevante, tende a ser a predominante. Tá? Então a CEMIG ela reprecificou. A gente acha que essa reprecificação em algum momento ela cai novamente, porque parte desses dividendos não são recorrentes, e ela está short energia. Então, no final do dia, é um par que, para pegar essa temática de preço de PLD, ele, na nossa cabeça, ele funciona muito bem, tá? Aí, mais um parzinho aqui, que é a Petrobras ON com PN, contribui positivamente. Ação direcional Cury e direcional principais destaques positivos, e Vamos foi um destaque negativo esse mês, tá? Quando a gente olha aqui para a ação comprada contra o índice, Itaú e Petrobras foram destaques positivos, Smartfit e Vibra destaques negativos. E quando a gente olha aqui para a ação short contra o índice, Ultrapar e XP foram os destaques positivos, tá? Olhando aqui para o Claritas Valor, a gente ficou um pouco atrás do benchmark, que é o IBX. O IBX subiu 1,51, a gente subiu aqui 0,73. Tá? No ano a gente está caindo 5,67 contra 7,20 do IBX. Tá? Principais destaques positivos: Santos Brasil, Itaú, Direcional, Cury e PetroRio. Destaques negativos esse mês foi Vamos, Açaí, Vibra e Apivida. Olhando aqui os principais destaques, as principais mudanças de posição, em exportadoras a gente voltou a aumentar a Petrobras, tá? A gente até pegou um timing bom de voltar a aumentar, pós o anúncio da Magda como nova CEO. Gente, talvez seja 8º, 10º CEO da Petrobras nos últimos tempos. Todo mundo vem com a missão de mudar e fazer e acontecer, e no final do dia a governança prevalece e a gente tem muito mais continuidade do que seria de se esperar com todo o barulho que é feito nesses momentos de transição, tá? Como o papel já tinha caído bastante, a gente achou, poxa, vamos aproveitar o período que a gente deve ter sem ruído. Normalmente o ruído fica no máximo próximo da troca de CEO, e depois que o CEO é trocado, você passa um período de mais calmaria, é o que a gente está esperando. Tá? E o discurso da Magda inicial foi um discurso bem razoável. Tá? Não vimos nada assim muito assintoso. Política de preço é o que é, aumento de investimentos em grande parte, tentar acelerar o que já está posto.
tentar destravar a margem equatorial para conseguir com isso repor as reservas que estão sendo produzidas. Assim, de uma maneira geral, é um show me story, vamos ver, mas eu acho que não sei se vai ser muito diferente dos outros 5, 7, 10 CEOs que passaram pela Petrobras antes da Magda, tá? Voltando a ter um pouquinho mais de exposição nesse mês. Que mais que fizemos aqui? Sabesp, essa importante mostrar um pouco o que a gente fez aqui em Sabesp, indo para o final do mês. Quando a gente olha a carteira, quando a gente olha as empresas, a gente sempre tem uma preocupação muito grande com risco. Visão muito, muito forte do micro, do macro e de controle de risco. Indo para o final do mês, a gente percebeu uma simetria muito negativa na Sabesp. Quais eram as notícias? Poxa, a gente já sabia que seria só a Egea e a Equatorial brigando aqui pela Sabesp, tá? Os outros que tinham sido ventilados já tinham anunciado que não entrariam. A Egea sai, fica só a Equatorial, tá? Até esse ponto para a gente não era um problema, porque basta ter um estratégico, e a Equatorial é um excelente estratégico, então até aí tudo bem, mas aí que você começa a escutar ruído de que a Equatorial teria bidado, feito a oferta dela num preço baixo. Aí a gente começa a ficar mais preocupado, porque se por acaso esse preço mais baixo acontece e é abaixo do preço mínimo, aí você não tem operação. Tá? E se você não tem operação, o papel fechou o mês ali no 74, 75, esse papel pode ir para os 60, para os 55. Então a assimetria é muito negativa. Tá? Então, nesse contexto, a gente faz uma redução marginal, reduz aí mais 1% a posição na virada do mês, tá? E termina de completar a proteção. Então, eu vou para o evento, eu vou para a sexta-feira, 30 de junho, com uma posição de 4,30, 100% protegida por puts. Tá? Foi essa a decisão que a gente tomou para proteger de uma simetria que naquele momento estava muito negativa. No final do dia, a gente teve, acho que o cenário foi o melhor possível, onde você teve o bid da Equatorial sendo anunciado, R$67, poxa, R$5 abaixo do preço que estava quando anunciaram o prospecto, que era R$72, tá? E a informação de que esse preço era válido, que esse preço estava acima do preço mínimo. Então, naquele momento, acho que o risco que a gente tentou se proteger da Sabesp na virada do mês, acho que em grande parte ele foi eliminado. Virou aqui o mês, a gente vendeu metade das opções, não cheguei a vender todas, tá? E aí estamos aguardando para aumentar o tamanho da posição na oferta, tá? Possivelmente a gente não vai conseguir ser alocado integralmente no que a gente gostaria, e possivelmente talvez eu compre alguma coisa no mercado, tá? Mas assim, gente, mesmo tendo talvez parte ter que comprar no mercado acima do preço que a gente tinha imaginado, o risco-retorno para mim faz sentido, tá? Então voltar a aumentar um pedaço na oferta e um pedaço no mercado, fazer um mix aqui, vai fazer sentido, e eu acho que a decisão de proteger e reduzir um pouco, sob a ótica de risco, foi acertada, apesar da dor de cotovelo pós-fato. Tá? Que mais que a gente fez aqui? A gente terminou de reduzir CPFL, zeramos a posição de 1,5% para 0%. Tá? Um pouquinho de nostalgia aqui já dessa ação. Foi uma ação que entrou no portfólio em 2017, depois do follow-on, depois do tag along, quando os chineses compraram, quando a State Grid comprou. Depois do tag along teve uma oportunidade ímpar quando um grande ETF esqueceu de vender, e no dia seguinte do tag along o papel caiu 30%. Então a gente comprou e veio carregando de lá para cá. Quando a gente comprou, esse papel negociava com desconto de valuation de CEMIG e Copel antes do turnaround operacional que foi feito, então era
desconto excessivo para um ativo que na nossa cabeça tinha uma qualidade intrínseca fantástica. E de lá para cá, gente, essa qualidade foi sendo precificada e a gente tomou a decisão de zerar a posição, porque hoje ela negocia com um prêmio de valuation para a maior parte dos seus pares, inclusive para a Equatorial, que sempre foi a ação mais rica em termos de valuation do setor, tá? Então, nesse contexto, a gente tomou a decisão de zerar. Aqui no segmento de cíclicos domésticos, a gente fez uma pequena redução aqui em Cury, um pequeno aumento em direcional, apenas ajustando aqui as posições, a preferência relativa entre as duas. O setor segue indo muito bem. Tá? Recentemente, acho que talvez já no comecinho do mês de julho, direcional surpreendeu o mercado aí com pagamento de dividendo de 6%. Eu acho que essa será a temática dessas duas empresas para frente, uma desaceleração do crescimento na margem vis-à-vis o que cresceram nos últimos anos, mas com muita geração de caixa e pagamento de dividendos. Tá? E depois de tudo que essas empresas subiram ao longo dos últimos 1, 2, 3 anos, são papéis que estão negociando a Cury talvez umas 7,5 vezes, um pouquinho mais, 2025, e a direcional 6 e pouquinho, 6,5, 2025, tá? Então ainda muito baratos. Aqui a gente, no segmento de growth, a gente fez uma redução adicional em açaí. O segmento de varejo tem sido o nosso principal erro em 2024, principal detrator de performance. A gente está jogando um pouquinho a toalha e açaí tem sido o veículo para essa redução. Tá? Na margem, as conversas, o cenário que eu estou vendo em Renner e Arezzo me parecem superiores do que eu estou vendo em açaí, então a gente está fazendo aqui uma redução, possivelmente uma zeragem de açaí, abrindo espaço para outros casos. E aqui, por fim, uma última mudança na carteira, um papel novo que está entrando no portfólio, Localiza. É um papel que tem muito tempo que não fazia parte do nosso portfólio e está entrando esse mês, tá? Eu tenho aqui alguns slides adicionais, então vamos falar com mais propriedade de Localiza nesses slides, e é o case novo que a gente traz para vocês hoje. Seguindo aqui no long bias, o fundo subiu 0,59% esse mês, tá? Contra 0,90% aqui do IPCA mais yield da MB. Aqui um pouco a foto da carteira, isso aqui derivado da carteira do valor, 28% de gross exposure vindo do long and short, e proteção aqui via put de Bovespa na casa de 20%. Tá? Principais destaques no ano: a parcela comprada da carteira, que vem do Ibovespa, vem da carteira do valor, 4,70, ação short, uma contribuição neutra, pares, uma contribuição positiva, e opções, uma contribuição negativa aqui em 0,79. Tá? Agora vamos lá, falando um pouquinho de Localiza, tá? E qual que é o conceito aqui, gente? Por que essa ação, historicamente, esteve poucas vezes no nosso portfólio? Tá? A gente sempre gostou muito de Localiza sob a ótica qualitativa. Tá? Lembrando, gente, a gente sempre olha, quando a gente vai olhar um caso, a gente sempre olha os aspectos qualitativos e os aspectos quantitativos, por fim a gente tenta encontrar algum trigger. Tá? Qualitativamente, a gente sempre gostou muito de Localiza, fomos acionistas lá no passado, mas tem bastante tempo que a gente não é acionista dela, e a razão é simples, porque o quantitativo sempre, na nossa cabeça, sempre foi proibitivo. Nos últimos anos ele se tornou proibitivo. Nos últimos anos, o mercado começou a perceber os aspectos qualitativos extremamente positivos da Localiza e precificá-los muito bem. Então a gente via pouco upside quando a gente olhava sob a ótica quantitativa. Tá? E tinha um outro fator que nos incomodava bastante, que era um papel um tanto quanto consensual. Era um papel que você encontrava na grande maioria das carteiras dos nossos pares. A gente entende a consensualidade como um risco que, quando possível, eu vou evitar.
Tá? Então eram esses dois fatores que nos faziam evitar a Localiza, um valuation rico, por mais que talvez merecido, mas e uma consensualidade. De lá para cá, o papel chegou, a gente está comprando, eu estava fazendo a conta aí no preço médio que a gente comprou com 32, 33% de queda no ano. Tá? Nesse processo de queda, acho que a consensualidade se reduziu muito, muitos dos nossos pares estoparam a Localiza. Tá? E o quantitativo me parece hoje muito atrativo. Tá? Depois dessa queda, me parece hoje muito atrativo. Mas vamos voltar um pouquinho e falar do qualitativo. Tá? E aqui é importante a gente ter em mente que a Localiza, o perfil de crescimento, o perfil de geração de alocação de capital, acho que não muda, mas o ritmo de crescimento para frente, talvez seja diferente do ritmo de crescimento para trás. Tá? Ao longo dos anos, a Localiza, ela veio crescendo muito, junto com o mercado. Ela mesmo, pela estratégia dela, era uma fomentadora do crescimento do mercado como um todo de rent-a-car. Tá? E ela também veio ganhando muito market share ao longo desse caminho todo. Por toda a sua eficiência, ela vinha ganhando market share dos pequenininhos. Eu acho que esse ciclo de crescimento via ganho de market share, ele está exaurido. E ele está exaurido, gente, por uma razão muito simples, pelo sucesso que aconteceu dessa estratégia ao longo dos anos. Hoje, de acordo com os dados da Abracorp, Localiza tem 60% do market share de áreas de rent-a-car, e Movida tem 32%. Junto, a gente está falando aqui de 90 e tantos por cento de market share. Esse dado aqui pode ser criticado um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas assim, não muda se tiver 80 e tantos por cento aqui de market share, as duas juntas, tá? O ganho adicional de market share tende a ser limitado. Então, Localiza em rent-a-car tende a crescer de uma forma mais lenta ao longo dos próximos anos, pela limitação de market share que ela já tem. Então, isso eu acho que é um dado importante. Tá? Por outro lado, isso não significa que ela não vai parar de alocar capital aqui. O preço do carro subiu 70% nos últimos anos. O ganho, o X da questão, quando a gente fala em crescimento, em crescimento, é a alocação de capital, não a quantidade de carros. Esse ano, se a Localiza, ela está crescendo, acho que coisa de 6%, tá? O número de carros em RAC. Se ela crescer zero, ainda assim ela estará alocando capital. Por mais que a gente entenda que na margem o crescimento de número de carros seja um pouco menor, no curto prazo você ainda tem uma alocação de capital adicional, porque ela precisa renovar sua frota, e no médio prazo aí sim você vai ter uma dinâmica de crescimento um pouco menor. Isso em rent-a-car. No outro segmento, que é o segmento de fleet, esse segmento a gente acha que as características de crescimento estão preservadas. Ainda a penetração ainda é relativamente baixa, a gente está falando de 30% da frota corporativa hoje é terceirizada, tá? Então, assim, e aqui a questão do affordability, do preço do carro ter subido e ter ficado mais caro, impacta menos. No rent-a-car, impacta porque é o cliente final. Então, se ele não consegue pagar a tarifa, ele não vai alugar. No corporativo, a decisão é diferente. A decisão é ou eu vou comprar o carro pelo preço 70% maior, ou eu vou pagar uma prestação que também vai ser tantos por cento maior. Então, aqui eu acho que a vantagem dela permanece, inclusive sob a ótica da nova reforma tributária, que pode pressionar um pouco mais a tarifa do RAC. No GTF não atrapalha, porque as empresas se acreditam do outro lado. Tá? Então, nesse contexto, a gente vê um crescimento menor no rent-a-car, mas uma preservação do crescimento do GTF. Agora, o outro ponto muito importante, o que é? Eu acho que é muito mais conjuntural. Você teve aqui, depois desse crescimento muito acentuado do preço do carro, você está na situação de acomodação. Então, hoje, o gap do preço do carro novo para o preço do carro usado, ele está maior do que o usual, implicando aqui em uma depreciação também próximo dos níveis mais altos históricos da empresa. Acho que isso deriva um pouco do aumento de preço muito alto, deriva um pouco da entrada no mercado do carro elétrico do chinês, tá pressionando ali um pouco o carro usado e o preço do carro novo. Tá? Então isso atrapalha um pouco. A gente entende que é muito mais conjuntural
E a gente entende que a Localiza vai conseguir repassar o preço e vai recompor a sua rentabilidade, tá? Se por um lado a gente percebe que aqui no Rent-A-Car talvez o crescimento não seja o que foi no passado, porque você não consegue capturar mais market share. Por outro lado, gente, é visível que isso aqui virou um duopólio. Tá? E a Localiza está repassando o preço, a Movida está acompanhando, que a Movida também está precisando repassar preço, e a gente já começa a ver isso acontecendo aqui, uma recuperação do yield ao longo do tempo. Tá? Se você colocar, a gente sempre gosta de olhar essa métrica aqui que chama ROIC, o retorno da empresa, subtraído do custo de dívida dela. Tá? Então a gente chama de ROIC spread. Historicamente, a média está sendo, a média aqui desde 2012 foi aqui na casa de 7,3%. Tá? Hoje o mercado, e ela caiu bastante, hoje o mercado está precificando um ROIC spread aqui na casa de 4,2%. Gente, isso aqui eu discordo. Eu acho que você pode até ter menos growth, mas eu acho natural que a empresa vá buscar o ROIC spread histórico dela, na casa dos 7%. É como eles nos falaram que estão precificando, eles estão precificando o cenário atual de gap do preço do carro novo para o carro usado, até com mais conservadorismo, já assumindo alguma deterioração marginal, mesmo partindo de um patamar extremamente alto de depreciação. Então, eles já estão migrando isso aqui para atingir 7% de ROIC spread. Tá? Então, isso aqui, gente, eu acho que vai acontecer. E se isso acontecer, se voltar para o histórico, a gente está vendo aqui um target price na casa de R$70. Tá? Tem outras premissas que estão, na nossa opinião, um pouco conservadoras nesse nosso exercício, com 64% de upside. Tá? Aqui eu acho que o quantitativo começa a me atrair. Quando a gente olha aqui para PI 2025, que a gente não está colocando essa normalização de ROIC spread de 7% em 2025, a gente já está vendo um PI na casa de 10 vezes. Tá? Se eles conseguirem serem mais rápido nessa reprecificação, vai estar abaixo de 10 vezes PI. Tá? Então, nesse contexto, a gente acha que estava fazendo bastante sentido. Tá? Voltar a ter posição em Localiza. Acho que o quantitativo agora encaixou no patamar que a gente gosta. Já não é um tema tão consensual quanto no passado. Se você pegar aqui o PI histórico, aqui, mais de um desvio padrão para baixo, talvez a gente possa ter até que discutir se é para convergir de novo para o histórico ou não, mas aqui certamente eu tenho bastante margem de segurança. Tá? Então é isso que a gente tem para falar de Localiza. É uma posição mediana, está pequena, 3%. A gente ainda está esperando um resultado do segundo trimestre bastante desafiador. Tá? A gente ficou aqui num debate, poxa, vamos esperar sair o resultado do segundo trimestre para depois comprar, e a gente tomou a decisão de já ter um pouco de posição. Por vezes não dá para esperar a última notícia ruim chegar para começar a comprar, acho que às vezes tem que se antecipar um pouquinho, e conforme for ficando mais claro esse cenário de turnaround, possivelmente a gente aumenta um pouco essa posição. Tá? É um pouco isso. Me questionam muito, poxa, mas você preferia Movida, por que não voltar para Movida agora? Gente, porque a combinação de qualidade e preço em Localiza agora já me justifica o suficiente. É uma combinação para mim ótima. Nosso objetivo não é sempre saber conciliar qualidade e preço. Nunca ir só para a qualidade, pagando o preço que for, nunca ir só para o preço, abrindo mão de qualidade. É saber conciliar. No passado, quando o delta de preço era gigantesco e o delta de qualidade era menos do que proporcional aqui entre Localiza e Movida, a gente preferiu Movida. Nesse momento, eu acho que o risco-retorno aqui da Localiza, para mim, está num ponto ótimo. Tá? Eu até entendo que se esse cenário que a gente está propondo aqui se materializar, ela for buscar os 7% de ROIC spread, possivelmente a Movida vai subir mais do que a Localiza, mas ok. Nosso trabalho aqui é sempre fazer uma gestão de preço e qualidade, risco e retorno, tá? Então é um pouco isso que eu tenho para dividir. Por fim, só um update aqui de Serena, só para mostrar um pouquinho
finalizou o mês de junho, a gente já conseguiu mapear todos os dados de geração. Tá? Você tem uma melhora sequencial acontecendo. O primeiro TRI foi muito fraco de geração. Você tem uma sequência, um segundo TRI melhor. Tá? Então a geração da Serena sobe 22%, segundo TRI de 24 contra o segundo TRI de 23. É verdade que tivemos novos ativos sendo incorporados. Então isso aqui não é vamos dizer, o orgânico. Quando a gente olha apenas os ativos que já estavam em operações no segundo TRI, ainda assim um crescimento de volume de 6%. Tá? Você compara aqui com o resto das empresas, é o melhor, está sendo a melhor performance, uma das melhores performances aqui. Tá perdendo aqui só para a Auren, mas bem melhor do que a média do setor. Um outro tema importante é o curtailment, tá? Esse é um tema que a gente tem falado, vai ser um tema muito relevante no setor, tá? O curtailment, o que é? Quando a empresa tem que parar de gerar em determinado momento, apesar de estar apta para gerar, porque a ONS manda parar de gerar porque a energia solar naquele momento tá gerando muito, tá? Então, nesse contexto, a Serena ela tem uma posição estratégica muito boa. O problema acontece para todos, mas ela tem uma exposição muito menor. Então, ano passado, o curtailment foi de 2,4% em 2023 e o da Serena foi 0,5%. No primeiro trimestre, o curtailment foi 1,7% e o da Serena foi 1,3%. Tá? E no segundo trimestre, o curtailment foi aqui na casa de 4,6% para o setor, e o da Serena aqui na casa de 2,7, tá? Então ela é sempre mais protegida do que a média do setor. Gente, é isso que eu tenho para dividir com vocês em relação a esse mês de junho, e me coloco aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. Muito obrigado e até o próximo mês.